O autoconhecimento, gente, não é entender, por exemplo, qual é a tua cor, qual é o teu perfil comportamental somente, né? O autoconhecimento não é você saber, por exemplo, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, qual é o seu hobby. O seu autoconhecimento não é você saber, por exemplo, qual é a tua escolha sexual, né? Qual é a tua profissão, o que você gosta de fazer. Isso não é autoconhecimento. O autoconhecimento é quando você sabe exatamente qual é a sua identidade, tá? A roda de quem me mandou lá no direct mostrava 2 fatores bem negativos, né? Em comum lá, tinha 2 fatores que estavam gritantes. Um era o propósito de vida e o outro era o seu posicionamento, a sua imagem, né? A imagem está ligada muito ao posicionamento. Então, por que muitos de vocês não têm propósito definido? Vocês não sabem o porquê que vocês fazem o que vocês fazem e tampouco quais são as metas claras e específicas das suas vidas, justamente porque você não tem autoconhecimento. Então, quando eu entendi que eu não sabia quem eu era, que eu não sabia de fato por que eu era motivada a fazer as coisas que eu fazia, por que eu era uma pessoa tão cheia de ansiedade, tão executora, por que eu era uma pessoa tão confusa com as minhas emoções, né? Eu não sabia do meu valor, eu não sabia da minha essência, eu não sabia exatamente, eu escondia tudo isso com o trabalho. Então eu achava que eu era uma pessoa vendedora, que eu era uma pessoa esforçada, que eu era uma pessoa de não ter medo, destemida, eu era uma pessoa de querer realizar. Pois é. Mas tudo isso está ligado ao fazer. Mas como é que se faz se você não sabe quem você é? Né? Como é que você vai ter sucesso no fazer, no executar, no agir, se você não sabe quem você é? Então, o autoconhecimento, que é essa busca profunda, esse processo profundo de você entender as suas origens, as suas crenças, os seus traumas, os seus padrões, né? Por que você é uma pessoa que age como você age, entender dos seus temperamentos, entender de fato por que você hoje tem essa dependência, por que você hoje tem essa falta de ambição, por que você não tem merecimento, por que você se sabota, por que as coisas não acontecem no tempo, na hora que você de fato merecia que isso acontecesse. Por quê? Justamente porque falta o autoconhecimento. E o autoconhecimento, você não vai conseguir fazer isso apenas com um livro que você lê e nem tampouco nessa Masterclass. O autoconhecimento precisa de uma dedicação. E muitos de vocês vão precisar fazer isso muitas e muitas vezes, até que vocês acessem o núcleo central, essa essência central da sua vida, tá? Então, muitos de vocês, por mais que vocês achem que já sabem quem vocês são, vocês não sabem ainda. Você precisa se conhecer a tal ponto de você entender e interpretar todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todas as suas atitudes antes que qualquer pessoa faça isso, tá? Então, o autoconhecimento é você ter esse domínio. Esse domínio é você não ter, ai, por que eu fiz isso? Ai, por que eu sou assim? Ah, por que eu pensei assim? Ah, por que eu tô sentindo isso? Ah, eu falei e não deveria ter falado. Pronto. Se você ainda está desse jeito, você não tem autoconhecimento. O autoconhecimento, ele te leva para um estado de domínio, de controle profundo sobre quem você é. Nenhuma imagem, nenhuma palavra, nenhuma acusação, nenhuma palavra lançada sobre você tem efeito, porque você tem autoconhecimento, você domina sobre a sua identidade. Ninguém consegue te tirar o foco, ninguém consegue derrubar a tua autoestima, ninguém consegue te parar, ninguém consegue te frustrar, porque você tem controle, você tem domínio, você tem certeza sobre quem você é. Autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele vai conectar 100% com o teu propósito. Não tem como um ser humano descobrir propósito sem ele saber quem ele é, sem ele ter identidade. Não tem como. Você nunca vai ter um propósito definido, um propósito que vai te dar a oportunidade de fazer o teu império, de construir o teu império, sem uma identidade muito bem construída. E essa identidade, você tem que ter esse encontro, você tem que ir lá, resgatar essa criança interior, se encontrar com ela, viver
essa imersão no seu subconsciente, esse entendimento profundo, tá? Costurar essas áreas que ficaram aí mal resolvidas na sua vida. Liberar o perdão que precisa ser liberado, entender a sua jornada, o seu nascimento. Você tem que entender seu nascimento, você tem que entender a sua infância, você tem que entender a sua juventude. Você tem que dominar, sabe o que é governar sobre identidade? É isso. E o principal fator de uma falta de identidade é a falta de paternidade. E falta de paternidade não significa dizer quem não teve pai. Quem não teve pai foi mais profundo, tá? Então, quem teve pai também tem problemas com identidade. E aí, resgatar essa identidade, descobrir, dominar, governar sobre isso é que vai te conectar com o propósito. Então, quando você pensa em construir um império, quando você pensa em se posicionar como um profissional de sucesso, ter uma empresa de sucesso, ser uma pessoa de crescimento, de uma profissão, de um posicionamento, de um desejo de consumo que está ligado ao teu propósito, você precisa ter uma identidade muito bem posicionada. E eu posso garantir que você não tem domínio sobre isso ainda. Porque isso precisa de tempo, precisa de coragem, precisa de disponibilidade, precisa de muitos estudos, precisa de muitos acompanhamentos para que você viva isso. Então, se você não tem identidade fortalecida, como é que você vai ter propósito? Como é que você vai ter missão, visão e valores bem definidos? Como é que você vai ter metas e objetivos definidos? Como? Então, você vive perdendo tempo. Você vive caindo em emboscada, você vive como é que eu posso dizer, sempre querendo aproveitar a próxima oportunidade. Qualquer coisa que chega até você, você se distrai com qualquer coisa. Você não tem foco, você não tem produtividade. Você é uma pessoa que dentro da tríade do tempo vai viver sempre na circunstância ou na urgência. Você vive apagando incêndios. Tudo isso porque falta clareza, falta identidade. E aí você nunca vai chegar no 10º passo, que é o empreendedorismo de sucesso e a inovação, se você não chegou no primeiro com eficiência. Não é passar pelo autoconhecimento, é dominar sobre o autoconhecimento, é ter profundidade no autoconhecimento, é saber exatamente como você funciona, é identificar todas as vozes que você ouve, todos os pensamentos que passam pela sua cabeça, você entender o nível de autossabotagem ou de intuição, porque tem coisas que você pensa que é intuição, tem coisas que você pensa que é autossabotagem. Faz sentido? Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para você construir o seu império. Autoconhecimento na veia, domínio sobre a sua identidade. Você tem que saber de fato quem você é, não é o que você faz, é quem você é. Quem você é em virtudes, quem você é em luz, quem você é em sombra, quem você é com clareza. Agora não é só saber, é dominar sobre isso, saber quem eu sou, curar o que precisa ser curado, ressignificar o que precisa ser ressignificado, transformar o que precisa ser transformado, validar o que precisa, evidenciar e deixar